E aí, meus fariseus, beleza? Bem-vindos aí ao canal Fábulas da Bíblia. Esse que é o nosso primeiro vídeo aí do canal e já vem com um tema bastante polêmico, que é a burrice de Deus na lenda da criação. Então fica comigo aí até o final, não seja fraco, bora pro vídeo e olha a lupa, Brasil! Fala galera, aqui é Rubinho Mackenzie. Para quem não sabe, eu já tenho um canal aqui no YouTube com o nome Olheiro na Área, onde lá eu dou dicas esportivas para jovens iniciantes, né? Jovens atletas. E agora o Olheiro está aqui, dando seu pitaco aqui sobre religião, principalmente sobre o cristianismo. Aqui eu vou apresentar as distorções, as incoerências, né? Aqueles absurdos que não fazem sentido dentro da leitura da Bíblia, das Escrituras. Também vou apresentar as fantasias, as fábulas e também apresentar os personagens mitológicos aí da Bíblia, principalmente Jesus. Então, sem mais delongas, vamos iniciar pelo princípio. Então, meus irmãos, peguem as suas Bíblias aí e abram no primeiro capítulo de Gênesis, que lá a gente encontra mais ou menos nos 19 versículos iniciais, muitas distorções. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aí a nossa leiturinha. Bem, pessoal, então vamos para o primeiro versículo de Gênesis, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Bem, pessoal, aqui a gente vê uma distorção. Então, é no princípio de quê? Se Deus era eterno, se Deus não tinha começo, meio e fim, então é no princípio de quê? Da onde? Né? Então fica essa distorção aí. No segundo versículo diz: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Ou seja, não tinha forma alguma, não era oval, não era achatada, não era plana e ainda era vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Bem, pessoal, aqui a gente deduz que todo o universo estava coberto por águas. E o versículo 3 diz: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Aqui a gente já também deduz que Deus vivia em completa escuridão, ou seja, na mais absoluta treva. Versículo 4 diz: E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Bem, pessoal, aqui a gente vê que Deus não sabia o que estava fazendo, pois ele primeiro fez a luz e depois viu que era boa, né? Ou seja, fez às cegas, fez no bambo, né? Como se diz. Ou seja, aonde é que estava a onisciência de Deus? Chamou Deus, aqui no quinto versículo, chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, aqui no sexto versículo, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Bem, pessoal, aqui a gente deduz que no meio de tanta água que cobria o universo, Deus simplesmente criou uma bolha de ar e ali colocou um pouco de água e também um pouco de terra. Fez uma espécie de cúpula, ou seja, um teto com abertura interna dada para o céu e uma abertura externa dada para a terra.
E o capítulo 7 diz: Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Versículo 8 diz: E chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã o segundo dia. Versículo 9. Disse também Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Versículo 10. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Aqui também vemos que Deus também não sabia o que estava fazendo. Depois que terminou, foi que viu que era bom. E disse Deus, aqui no versículo 10, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. O versículo 12 diz: A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Bem, pessoal, aqui a gente também vê que Deus também desconhecia a botânica, né? Que é uma área lá da biologia que estuda as plantas, cujos especialistas falam que os primeiros vegetais, as primeiras plantas e árvores, elas não davam sementes, né, nem frutos. Eram chamados musgos, né, que se reproduziam através de esporos. Agora aqui o 13. Houve tarde e manhã o terceiro dia. O versículo 14 diz: Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E ele fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Aqui no 18, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Né? E o 19 diz que houve tarde e manhã no quarto dia. Bem, pessoal, aí a gente já vê uma grande distorção também, que é exatamente o fato de Deus ter feito os dois grandes luzeiros, né? Que é o sol e também a lua, para governarem respectivamente lá o dia e a noite. Ou seja, a pergunta é: se ele fez o sol e a lua para governarem o dia e a noite, como é que se deu para contar esses dias, né? Como é que se deu para saber se era manhã, se era meio-dia, se era tarde, se Deus só fez o sol e a lua no quarto dia? Então, fica aí agora, por conta de vocês, os comentários de todas essas distorções, tá bom?
Então tá aí, pessoal, nosso tema de hoje, né, no nosso primeiro vídeo aí do canal Fábulas da Bíblia, é a burrice de Deus na lenda da criação. Então agora é com vocês, deixem aí os comentários, críticas, elogios, sugestões para novos temas. Eu sei que vai vir aí muita porradaria, pois esses temas são muito espinhosos e sempre tem um grupo aí mais brabo, né, mais extremista, e eu já preparei até o meu lombo aqui para levar chibatada. Então, pessoal, quem gostou aí do vídeo, já deixa o likeão maroto, aproveita e já se inscreve no canal para dar aquela moralzinha, né, o canal tá começando, e também ativa aí o sininho para receber as nossas notificações. Eu vou deixando aquele velho e querido beijo no coração de vocês. E até a próxima. E olha a lupa, Brasil!